Agora sim, valendo mesmo, né? E amigos, como eu costumo dizer, que privilégio a gente está a cada quarta-feira tendo assim um encontro, conectando pessoas de todos os cantos aqui do Brasil e fora do Brasil também, mas em cima de temas conectados com temas que têm como propósito nos ajudar a ser pessoas melhores. E não há coisa melhor do que a gente buscar temas ligados à palavra de sabedoria da Bíblia. Olha, eu estou aqui para você reforçar a minha Bíblia de estudo arqueológica por um motivo muito especial. Essa é uma Bíblia e tanto, hein, uma das mais completas que eu já conheci. E por falar na conexão com essa Bíblia, que é a nossa versão dessa 12ª temporada, eu já apresento aqui para vocês, para a gente relembrar a nossa identidade visual dessa temporada. A arqueologia e a palavra de sabedoria da Bíblia. Aliás, ao falar aqui em arqueologia, deixa eu comentar que o tema de hoje, particularmente, uma conexão com a arqueologia, mas nós vamos mergulhar um pouco mais na contribuição da história em relação aos livros, ao livro de Daniel e às menções proféticas que estão naquele livro. Nós já fizemos menções arqueológicas, então nós temos, vamos chamar aqui de duas ciências que estão contribuindo para a gente compreender melhor a palavra de sabedoria da Bíblia e as lições que ela pode trazer para a nossa vida hoje. E essas duas ciências são a arqueologia e também a história, a ciência histórica, vamos chamar assim, que traz luz muito interessante para o que vem a seguir neste episódio. E eu preciso fazer uma conexão em relação aos quatro anteriores. Eu vou colocar aqui o nosso slide para nos ajudar, tá bem? Então veja só. Está ali o nosso mapa do Oriente Médio, uma parte dele, estilizado, e a linha do tempo, que eu costumo colocar para vocês aqui já há diversas temporadas, né? Desde a criação, aqui à esquerda, indo aqui para a eternidade à direita, e esse período embaixo é aquele que nós estamos vivendo hoje, em que o mundo descarrilhou um pouquinho do plano, aliás, descarrilhou bastante, hein, gente, do plano de Deus para os seres humanos. A gente simbolizou com este sinal aqui a queda do ser humano, lamentavelmente, mas tem a cruz aqui ao meio, que é o sacrifício de Jesus como parte desse plano da restauração que vem logo a seguir aqui, ó. E aí a gente tem essa visão panorâmica. Eu queria lembrar a vocês, e esse início aqui vai nos ajudar profundamente a entender o tema de hoje. Então, me acompanhe nesta visão panorâmica. Aqui está uma imagem que eu estou retratando como, ilustrando como o profeta Daniel, por volta do ano 600 antes de Cristo. E Daniel, o livro de Daniel, acredita-se que ele tenha sido escrito ali. Daniel viveu um pouquinho antes do ano 600, já indo para o ano 500, lembrando que a contagem antes de Cristo é invertida, né, até chegar no zero, então ela vai diminuindo. E entende-se por vários estudos aí, inclusive arqueológicos, que Daniel escreveu esse livro. Eu sei que esse livro é o livro preferido do nosso amigo Ayrton, que já revelou aqui algumas vezes, né? E esse livro foi escrito, Ayrton, por volta aí do ano de 500 e 600 a 530 antes de Cristo. Deus revelou para este homem escolhido, um homem muito especial, que estava na Babilônia nesse momento, né, do povo de Israel, porém foi levado cativo, estava no cativeiro da Babilônia, mas atuando no palácio. E que percorreram alguns reis e Daniel continuava ali. Entre eles já destacamos Nabucodonosor, vocês conheceram a história aí em momentos anteriores. E este profeta, inspirado por Deus, ó, estou colocando um pontinho vermelho no nosso mapa aqui, mais ou menos por volta do ano 600, para a gente identificar nessa visão panorâmica onde é que está esse cidadão, chamado Daniel.
E ele recebeu de Deus uma revelação que foi mostrando o futuro até o tempo do fim. E por isso a gente está dando uma passada nos impérios antigos mencionados por Daniel e na sequência histórica que foi apresentado através de um sonho em que, com o poder de Deus, Daniel revelou ao rei Nabucodonosor. Quem teve o sonho, só relembrando, foi Nabucodonosor. E quem interpretou foi Daniel, evidentemente com o poder de Deus, né? E depois Daniel teve duas visões que corroboraram a estrutura daquele sonho. Eu queria colocar aqui para vocês o sonho. Ele é retratado por essa ilustração, evidentemente, tá? Que era uma estátua gigantesca. Bom, primeiro o próprio Nabucodonosor sonhou com esta estátua e algumas coisas que aconteceram na sequência, mas ele se esqueceu desse sonho. E aí ele chamou os adivinhos, etc., e disse: Olha, eu precisaria que vocês fizessem. Aliás, é interessante essa parte, né? Deixa eu olhar aqui um pouquinho para vocês. Porque os adivinhos, aquele pessoal todo que fazia, vamos dizer literalmente, né, uma enrolação dentro daquele palácio. Então, se o rei contasse algum sonho ali, eles tinham sempre uma interpretação. Pensa num povo criativo para olhar um para o outro e dizer assim: já sabemos a interpretação, eles mandavam ver ali. Mas nesta ocasião, teve uma situação muito atípica, que o rei chamou todo mundo, os magos, adivinhos, etc., todo mundo ali, e disse o seguinte: eu preciso da ajuda de vocês para interpretar mais um sonho que eu tive. O pessoal já estava acostumado, mas, poxa, pensa num rei que de vez em quando tem um sonho aí interessante, né? E vamos lá, vamos usar a nossa criatividade, vamos dar uma interpretação. E aí o rei falou: só que tem um pequeno detalhe. Eu não me lembro o que eu sonhei. E então, hoje eu gostaria que vocês fizessem uma coisa diferente. Primeiro, adivinha aí, dá um jeito de falar o que eu sonhei. E em seguida aí vocês fazem a interpretação que vocês são muito bons em fazer. Gente, gelou em geral ali dentro do palácio. E aí quando o rei viu que pô, tá todo mundo enrolando, e eles disseram muito claramente, está até escrito ali no livro de Daniel, claramente o seguinte: o rei, o que o senhor pede, nenhum ser humano pode. Não, mas vocês não são os adivinhos, os magos do reino, etc. Então vocês precisam dar, façam aí um contato com os deuses, e os babilônicos tinham sempre muitos deuses, né? E aí você faça isso e me traga essa interpretação aqui para mim. Bom, quando o rei percebeu que aquilo estava uma enrolação só, ele apertou o cerco e deu um prazo e disse o seguinte: olha, se vocês não fizerem isso, todos morrerão. Gente, pressão geral. Resumindo a história, indo para o final aqui, chamaram Daniel. Daniel orou a Deus e disse: Senhor, Deus tinha dado aquele sonho a Nabucodonosor. Até aí, Daniel não sabia tudo o que estava acontecendo, os bastidores disso. E aí, de repente, o Daniel foi perante o rei e depois de ter o sonho revelado por Deus, depois da oração, ele então chegou para o rei Nabucodonosor. Que episódio fantástico. Gente, está no capítulo 2. Dei uma lida em algum momento na Bíblia. Aliás, abro um parênteses aqui para dizer para vocês como é bom a gente ter esse contato direto com a Bíblia. Eu gosto muito de vocês estarem aqui, eu conto as histórias, leio, trago textos bíblicos, mas é fundamental que você tenha aí em casa uma Bíblia, uma versão, né? Eu tenho mostrado as minhas aqui, vou colocar à disposição para o pessoal conhecer esses que estarão no nosso evento aí e oportunamente você também. Mas tenha a sua Bíblia e leia. E o convite hoje é o seguinte: Daniel, livro de Daniel, capítulo 2. E ali então você vê essa história que eu dou uma pincelada aqui. Daniel chegou perante o rei Nabucodonosor e disse claramente: prezado rei, o que você pede, seres humanos nenhum podem revelar. Eu sei que tem os magos, tem aí os adivinhos, etc.
Não podemos, ninguém, nenhum de nós. Mas Deus que habita no céu está revelando o seu sonho. E aí, gente, por isso que eu coloquei essa imagem aqui para vocês. Alguns já conheciam, outros estão conhecendo mais recentemente, quando a gente mostrou aí, né? E ele começou a revelar: olha, você sonhou com uma estátua, né? Um estilo aqui. Quem fez esse desenho aqui fez um estilo babilônico, e a cabeça era de ouro, peito e braços de prata, ventre e pernas de bronze, as pernas, né, parte inferior de ferro, os pés e os dedos de ferro misturado com barro, e aí veio uma pedra que foi não lançada por mãos humanas, veio do céu, bateu na base da estátua, como vocês estão vendo ali uma pedra ilustrando ali, e quando essa pedra bateu aqui, desmontou toda a estátua e se tornou numa montanha. Este é o sonho. Gente, impressionante. Imagine a expressão do rei, e aliás, na presença de muita gente ali, quando eu falei: "Pô, calma aí, gente, acabei de me lembrar. Foi exatamente isto que eu sonhei." Até parece eu de vez em quando aqui, quando pergunto alguma coisa para a gatinha, né? E aí eu me lembro repentinamente, né? Mas era diferente. O rei realmente lembrou daquilo que ele tinha sonhado. E aí Daniel veio com a interpretação. A interpretação, gente, é isso que eu estou colocando para vocês nos últimos 4 episódios, e hoje é o quinto, e a gente vai fechar essa estrutura toda que eu estou aqui condensando para vocês no sexto episódio na semana que vem. Aliás, é imperdível, hein? E eu estou colocando tudo isso no YouTube. Olha, pessoal que foi chegando aqui, aliás, Fernando, muito legal saber que você está aí com a gente, meu amigo. Que o pessoal que foi chegando, Marcelo também, muito legal, Marcelo, e outros mais. Esses episódios já foram 4, hoje o quinto, semana que vem a gente encerra esse bloco. Eles estão disponibilizados lá no YouTube. Então, para quem quer se preparar para o sexto episódio, que ele é arrasador, começa já hoje mesmo, tá? Mas no sexto dá esse fechamento. Então você, se perdeu algum deles, já vai lá no YouTube, no nosso canal, Valdemir Neri, e aí você encontra os episódios anteriores. Amigos, voltando aqui, essa parte aqui me impressiona muito, porque por trás desse sonho interpretado por Daniel, estavam ali os impérios e reinos. Eu já passei aqui para vocês, então tem lá 40 minutos, 50 minutos para cada império, para você ver uns detalhes interessantes, tá? Então, vamos aqui dar uma relembrada. A cabeça de ouro, Daniel falou para o próprio Nabucodonosor, disse o seguinte: meu amigo, você é a cabeça de ouro, e ali era o Império Babilônico. Ele estava vivendo o Império Babilônico. Bom, o rei se encheu de orgulho, né? Que beleza, cabeça de ouro sou eu, então. Que show. Porém, tem um detalhezinho, né? É, a cabeça de ouro, historicamente, está aqui, eu vou colocar o período, foi de 606 a 539, o Império Romano, mas ele foi sucedido e dominado, quem estava no domínio era o filho do Nabucodonosor, veio, portanto, o Império Persa. Conversamos sobre o Império Persa, liderado por Ciro, que era o persa, mas também ele se uniu com Dario, que era o Medo, rei da Média, e por isso que é conhecido também como o Império Medo-Persa. E eles vieram, dominaram a Babilônia, portanto a cabeça de ouro deixou de existir. E aí veio, portanto, ali a peito e braços de prata. O detalhe é que as outras visões que Daniel teve corroboraram e mencionou claramente Império Persa. Aliás, mencionou Império Medo-Persa. Menciona Ciro e menciona Dario. Interessante que alguém poderia dizer o seguinte: bom, mas até aí não era uma profecia projetando o futuro, porque Daniel estava vivendo aquele momento. Quando ele escreveu, ele estava vivendo o momento da Babilônia, é verdade.
A Média, a Pérsia existiam ali, mas Daniel não tinha noção que se tornariam um império seguinte, mas se tornou. Mas Daniel viveu, sim, o comecinho desse império Medo-Persa. Tanto que se você pegar, olha aqui, deixa eu voltar para a nossa exposição aqui. Se você pegar esse período, 539, veja que Daniel, que foi o começo do império, Daniel viveu um pouco mais nesse período aqui. Bom, posteriormente, a terceira parte da estátua, que é esse ventre e as pernas, parte superior, de bronze, Daniel fala claramente, ele nem entendia o que viria no futuro, porque ele nem chegou a conhecer, mas ele menciona que então viria um terceiro império, que é o Império Grego, sucedendo o Império Medo-Persa. Bom, tudo isso falando ali para quem estava na cabeça de ouro, que era o Nabucodonosor. E, gente, não deu outra, já contei a história para vocês, está lá no terceiro episódio, Alexandre o Grande, em 331, aos 25 anos de idade, esse garoto começou uma expansão e dominou o Império Medo-Persa, e começou aquela mega expansão do Império Grego, e que foi até 168, quando então foi dominado pelo Quarto Império, já passamos na semana passada sobre ele, que é o Império Romano. Roma, aí já foi até um império maior. Entrou com generais ali, já não tinha um imperador específico, depois vieram outros imperadores e tal, mas dominou a Grécia em 168 e assim foi até 476. Esse é um império, ele não é, o Império Romano não é mencionado no livro de Daniel como Império Romano, tá? Até o grego, sim. Mas ele dá as características do Império de Ferro, das pernas de ferro. Coloquei um texto para vocês, é impressionante, né? Parece a descrição precisa do que foi o Império Romano, inclusive no tempo de Jesus, com a força, com o poderio militar e o domínio das regiões e a cobrança dos impostos, ali está. Bom, gente, chegamos no momento para a gente ir para o período posterior ao Império Romano. Então, quando a gente olha para essa figura aqui, e a gente está vindo lá, cabeça de ouro, né, peito e braços, ventre, pernas, a gente chega na última parte da estátua, que são os pés e os dedos, que é uma mistura de ferro e barro. Portanto, evidentemente, quando a gente pega a história e encaixa a história, tudo que veio sendo registrado pela história humana, e a gente se encaixa com o livro de Daniel, gente, que coisa impressionante. Dá esse gráfico que eu estou traçando aqui para vocês, ou melhor, essa linha do tempo. Então, o próximo período é a partir de 476 depois de Cristo. E aí vem a pergunta: bom, qual é o próximo período? Qual é o quinto império que vem a seguir? O período, vou dizer aqui já para vocês, vai de 476 até o final. Opa, período grande, hein? Estamos falando de mais de 1.500 anos agora. Por quê? Lembrando que nós estamos aqui, né? Nessa linha aqui. Mas que final é esse? Já vou antecipar a vocês, ó, aqui está o período. Nós estamos dentro desse período, portanto, esse quinto período nos inclui aqui. Gatinha e todos que me ouvem aqui. Estamos nesse período. Por isso que o que vem a seguir vem com algumas coisas assim interessantes para nós. Gente, é simplesmente impressionante. Bom, se nós estamos aqui e não estamos no final, significa que este período ainda segue um pouco para frente. Quantos anos mais? Temos a data, nós estamos em 2026, estamos num período que começou em 476. Quantos anos mais nós temos pela frente? Temos a data de quando termina esse quinto período? Não, por um motivo muito simples. Já antecipo aqui para vocês, na semana que vem a gente volta nessa parte final, tá bem? Porque esse período termina com a volta de Jesus a este mundo
para mudar o status de tudo que está acontecendo aqui. Vejam que eu até na minha linha do tempo eu subo o nível aqui, porque a partir daqui então começa uma eternidade num mundo perfeito como era por ocasião da criação. Então, este quinto e último período, mesmo porque, olha, passamos a estátua toda aqui, gente. Da cabeça aos pés, estamos nos pés agora aqui nesse histórico. E não há nada depois dos pés, em termos de estátua, que revela a história da humanidade. Olha que interessante. Portanto, essa estátua pegou desde o ano 606 a.C., aqui, no início do Império Babilônico, até a volta de Jesus. Olha só o período histórico que Daniel recebeu como revelação naquela ocasião. Fantástico isso, né? Bom, e aí perguntamos novamente: este período tem algum império como referência? Eu trouxe o texto da Bíblia para a gente ler aqui sobre este período. Antes eu vou ler o quarto, só para a gente emendar. Daniel capítulo 2, que eu já recomendei para vocês, diz assim no verso 40: Finalmente haverá um quarto reino. Opa, se referindo a Roma, a gente já estudou ali, né? Forte como ferro. Pois o ferro quebra e destrói tudo. Assim, aliás, foi as ações militares de Roma foi nessa linha aqui de destruindo tudo. É, Grécia dominou com cultura, com vários elementos da inteligência, do ponto de vista cultural, artístico, etc., filosófico também, mas Roma dominou através da força do seu exército, despedaçando tudo. Como o ferro, diz o texto bíblico, despedaça tudo. Assim ele destruirá e quebrará todos os outros. Que outros? Os outros impérios. Bom, eu só li aqui o finalzinho de Roma, destacado aqui em Daniel, para a gente passar para o seguinte. Olha só o que vem no quinto período pela frente, para a gente identificar. Há um quinto grande império pela frente? No texto seguinte, continua da seguinte maneira: os pés e os dedos que o rei viu, rei Nabucodonosor, uma mistura de ferro e barro cozido, mostram que esse reino será dividido. Bom, está aqui uma coisa, gente. Depois do Império Romano, está sendo dito aqui que então será um reino dividido. E o texto continua, eu quero ler literalmente aqui para vocês. A mistura de ferro e barro também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar alianças entre si por meio de casamentos. Então, nós temos alguns dados aqui. Primeiro, não é um império único como foi Babilônia, Medo-Persa, o Império Grego ou o Império Romano. É um reino dividido. E eles tentarão alianças através dos casamentos. Isso te faz lembrar muito das coisas históricas que talvez você já tenha lido ou até filmes que você tenha assistido, né? Contudo, apesar dessas tentativas de alianças, não permanecerão unidos. Olha que coisa! Da mesma forma que o ferro não se une ao barro. Você já está captando e trazendo algumas coisas para os nossos dias? Amigos, deixa eu dizer aqui para vocês: não há, não houve e não há até agora, nesse período de 476 a 2026, um quinto império, conforme revelado na Bíblia. Essa referência aos pés de ferro e barro, e os dedos também ali dos pés, é uma referência a reinos divididos. Deixa eu já dizer uma coisa aqui para vocês antes de continuar. É exatamente isto que aconteceu com a história humana. Você pode pegar todos os livros possíveis da história do quarto século depois de Cristo para cá, e você vai identificar o que foi profetizado na Bíblia. A gente está ali, e quantas pessoas, quantos de nós, em algum momento a gente passou a conhecer isso, né? Estava ali, revelado.
para Daniel, que na época nem entendeu. Imagine se Daniel ia entender essa questão dos reinos divididos dos dias de hoje, lá em 600, em 560 antes de Cristo. Impossível. Ele morreu sem entender tudo que iria acontecer. Mas depois do Império Romano, o que aconteceu é exatamente isso que vocês me ouviram lendo aqui no trecho da Bíblia. Gente, que coisa fantástica. Eu queria mostrar aqui para vocês um pouquinho mais de detalhes, tá? Mais um tempinho aqui para a gente ver a profundidade que está por trás desse livro aqui, dos reinos divididos. Primeiro lugar, por que 476 depois de Cristo, tá? Ano Domini. Por um motivo que a Bíblia não menciona esses nomes que eu vou dizer aqui para vocês, mas a história revela de uma forma inequívoca. Rômulo Augusto. Este foi o último imperador romano. E ele caiu em 476, numa última batalha em que um indivíduo é esse agora, quase ninguém conhece, né, gente? Flávio Odoacro. Odoacro. Flávio Odoacro foi um militar que se tornou o líder do exército de povos bárbaros que dominaram a Roma e nessa última batalha em 476. Aliás, fui buscar uma imagem no fundo do baú, gente. Essa foi difícil, hein, porque não tem muito. Um ilustrador do século XIX, infelizmente, nome não identificado, mas eu consegui buscar essa imagem, fez essa ilustração, provavelmente datada do século XIX. O que a gente tem aqui? A última batalha e a transição e o encerramento do Império Romano. Olha, vocês podem ver aqui o Rômulo de cabeça baixa, tirando aqui a coroa. Podem ver esses detalhes? Olha que interessante. Tirou a coroa, baixou a cabeça. E o Flávio é esse que está no cavalo branco, né? Com o seu exército aqui ao redor. Interessante, esse Flávio era um soldado, gente. Era um imperador, alguma coisa? Nada. Ele era um soldado de povos bárbaros. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Bom, e aqui está essa ilustração dessa última batalha. Esta ilustração eu não encontrei outra expressiva, então a gente não sabe onde ela está, quem, quem pintou essa obra aqui e em que museu está, não sabemos, mas ela está aí sendo divulgada e muito provavelmente desde o século XIX. Flávio Odoacro. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. É, quando a gente fala assim, bom, Flávio, ele uniu povos bárbaros para invadir Roma. Quem são esses bárbaros? São de são vários pequenos reinos que viviam nessa região, que hoje seria essa região da Itália, e outras mais que estão ao redor ali da Itália. Esse nome bárbaros, aliás, é muito interessante porque vem dos gregos, lembra da influência cultural grega? E os gregos tinham uma expressão: quem não era grego era um bárbaro. E essa era uma expressão grega pejorativa, no sentido assim, olha, nós somos os gregos, o máximo aqui, e quem não é grego, então é um bárbaro. E era uma expressão que vinha do grego, de barbar, era até uma expressão assim, no sentido de pejorativo mesmo, né? Esses barbar, se referindo assim, minimizando as pessoas que não eram gregas. Os romanos, depois que dominaram a Grécia, captaram essa expressão e depois, ali na região da Itália, vindo também pelo latim, esse barbar, que vem da expressão grega, se tornou bárbaro, que é o que a gente tem em português hoje. Mas os romanos aplicaram da seguinte forma, e vocês vão entender o que vem a seguir, por isso eu estou explicando essa nomenclatura. Eles usavam a expressão bárbaro para quem não era romano. Captaram a ideia dos gregos,
mas aplicaram a nós, romanos. Aliás, os romanos se achavam sempre o máximo. Todos esses imperadores e todos esses impérios e essas nações que querem ser os dominadores do mundo inteiro têm, parece que, esse espírito, né? Então, o que que os romanos sempre se referiam? Olha, quem são os bárbaros? As nações que não pertencem ao Império Romano. Hoje, essa expressão, Raul, Web, alguns amigos que eu posso ver vocês aqui hoje, é uma expressão super pejorativa, né? A gente tem a ideia de um bárbaro como um povo, uma nação que no passado eles eram quase que meio que selvagens, invadiam, atacavam, matavam e promoviam barbaridades. Olha a expressão. Porque eram povos bárbaros. Mas, gente, só para quebrar um pouquinho isto, na verdade, naquela época não tinha este sentido. Eram vários povos. Claro, eles cometiam suas barbaridades, entre aspas, como inclusive os romanos ou os gregos, com seus exércitos. Enquanto haviam lutas por um território, é claro, eles eram militares. Aliás, hoje nós estamos tendo isso em guerras que estão acontecendo ao redor do mundo, então nós podemos dizer assim, poxa, são bárbaros lutando selvagemmente, acabando e matando pessoas, inclusive inocentes. Bom, isso era o que acontecia. Mas essa vem da expressão. Os bárbaros e nações e povos que viviam próximos, ou mais ou menos relativamente próximos a Roma, se uniram com o Flávio para poder dominar Roma. E em 476, a gente tem um fato histórico que mostra a transição mencionada no livro de Daniel do Império Romano para os reinos divididos. Perguntinha aqui para a prova final, né? Amigos, de 476 até hoje, 2026, dia 20 de maio. Pergunto para vocês: existiu um único reino ou império nesta terra? Não. Definitivamente não. Muitas tentativas aconteceram. Gente, muitas tentativas. Você vê um Reino Unido tentando dominar tudo, você vê a Alemanha no passado tentando, outros povos turcos. Olha, centenas de nações tentaram assim: olha, agora nós dominamos, nós queremos ser o estilo o último, que foi o Império Romano, os imperadores desse mundo, seja do Ocidente, do Oriente, vamos nos unir, ou com quem a gente não se unir, nós vamos dominar. Gente, não houve, não houve. Houve tentativas de união, inclusive a história está repleta. Você vê na França antiga e outros tantos lugares, Espanha, por exemplo, tentando uniões através do quê? Casamentos estratégicos. E eu até, gente, vou até fazer a questão de voltar com uma coisinha aqui para vocês. Vamos voltar aqui um pouquinho. Algumas partes serão mais fortes, como o ferro, e outras serão fracas, como o barro. Você vê os reinos hoje assim? A gente poderia citar aqui, fazer uma lista tão clara entre nós aqui. Quais são as nações hoje que são fortes como o ferro? Estão aí, estão evidenciados. É só ver o noticiário de hoje ainda. E outras nações fracas, como o barro. Então, você percebe a precisão disso aqui? A mistura de ferro e barro, diz a profecia bíblica, também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar alianças. Pô, vamos tentar casamentos aqui. Contudo, tem um detalhe: não permanecerão unidos. Por um motivo meio evidente. Deus utilizou uma ilustração precisa, porque da mesma forma que o ferro não se une ao barro. Amigos, nós temos aqui engenheiros entre nós. Tinha gente que era de química aqui também. E vocês sabem, alguns materiais que a gente usa para construção, etc. Ferro e barro não se misturam. Esta é a característica
do período que nós estamos vivendo hoje. E eu fiz uma coisa ontem. Ontem, olha, eu fui dormir tarde por causa de vocês aqui, hein, amigos? Fui dormir bem tarde, gatinha acabou me acompanhando. Eu fiz uma interação. Meia. Ah, que Não, horas? não. Ixi, nem revela, Pouco, deixa quieto. um pouco depois, perto das 3. Ó, a gatinha já se manifestou aqui porque eu falei para ela dormir, mas ela quis me acompanhar. Eu tive assim uma interação muito rica com a IA ontem à noite e eu estava meio insatisfeito que eu queria mostrar uma coisa para vocês impactante e eu não conseguia achar uma imagem que resumisse um mapa antigo da época de 476, quando terminou o Império Romano, com os povos que se uniram, liderados pelo Flávio Odoacro, para dominar Roma, e ao mesmo tempo tivesse uma conexão com as nações que são países que ainda existem hoje. E então fizesse uma mistura desse mapa com uma divisão político-geográfica dos dias de hoje. Gente, não achava esse mapa de uma forma legal. Aí fiquei interagindo aqui e a IA não me compreendia muito bem, ou eu não sei se eu não me expressava muito bem, mas no final, lá pelas 2 da manhã, saiu uma coisa que eu queria mostrar para vocês hoje. E eu vou mostrar neste exato momento, porque é algo assim que me impressiona. Isso vem de ler ali a Bíblia, mas eu queria trazer na forma de imagens, né? Vocês sabem que eu sou muito voltado à imagem. Então, veja só, comentado aqui, pulando novamente. Então, em 476 começa o período dos reinos divididos. Amigos, eu vou dizer aqui, nessa época eram 8, e alguns já logo tiveram problema, 8 reinos, 8 povos, melhor, tá? E eles já logo caíram em seguida, e aí ficaram 10 principais povos bárbaros da época que substituíram o reino de Roma. Esses são os 10 nomes. Aliás, faz alguma coisa, faz lembrar alguma coisa com os pés de ferro e barro e os 10 dedos desses pés, né? Olha, vocês talvez, não sei se já ouviram, são uns nomes assim não muito comuns para nós hoje, né? Esses povos eram visigodos, viviam ali na região, vou mostrar para vocês. Os vândalos, não tem a ver com os vândalos atualmente aqui do mundo, tá? Os ostrogodos, os francos, os suevos, os burgúndios ou burgundos, dependendo aí das traduções, os lombardos, os éruros, os anglos e os germanos. Estes 10, logo em seguida, pouco depois de 476, ali já na sequência, se tornaram os povos bárbaros que acabaram pegando parte das terras que eram do Império Romano. Então, deixa eu olhar aqui para vocês e dizer o seguinte: imagine o Império Romano dominando tudo naquela época, foram derrotados por Flávio com uma coalizão de povos bárbaros. E aí o que eles fizeram? Vamos para o quinto reino? Não, não conseguiram. E aí o que eles fizeram? Cada um foi ficando com uma parte do terreno. Sabe aquele loteamento do Império Romano? Mais ou menos isso que aconteceu. E aí, gente, e tudo isso, de certa forma, olha a ligação com o livro de Daniel. E de tudo isso, de certa forma, eu trago aqui para vocês esse mapa que eu fiquei aí tentando produzir. Aqui está. O resultado das interações de ontem foi este mapa aqui. Um mapa novo, hein? Criado ontem, não existia até ontem. Mas a informação ela já era existente. Então eu deixei ali a estátua ali como referência, Daniel ali escrevendo. Gente, aqui estão os 10 povos que eu mencionei, os povos bárbaros ali. Então, observem só, os anglos ficaram com esta região aqui ao norte da Europa, que depois se transformou no país da Inglaterra e antes e também no Reino Unido, pegando uma parte do Reino Unido. Os germanos, está muito fácil, né, gente? Se transformou o que hoje veio a ser essa região da Alemanha. Os francos, também está bem fácil aqui.
pegou essa região da França. Vejam que eles foram se dividindo. Os suevos é o que hoje se tornou o país de Portugal. Então, estamos nos referindo lá aos povos bárbaros antigos. Os visigodos, que podia ter colocado um pouquinho mais para cima, mas ficou com o norte da Espanha. Os vândalos, sul da Espanha. Os burgúndios que eu mencionei, ele está aqui do meio, tá? E aí a repetir um pouquinho aqui, esses ajustes que eu estava fazendo, acabei deixando alguns aqui. É o que hoje é identificado, né, do ponto de vista, são oriundos desses burgúndios, a Suíça. Os lombardos ficaram com o norte da Itália. E aí já estavam ali na região de Roma, pegando uma parte ali, os Érulos, o sul da Itália. E por fim, o décimo mencionado aqui, vieram os ostrogodos, que pegou a região do que hoje seria a Áustria. Posteriormente, outros povos foram surgindo e se multiplicando. Gente, sabe o que significa isso aqui? Uma boa parte do que nós conhecemos hoje como Europa. Percebem que coisa fantástica. E olha, foram tendo outros povos, tá? Então, inicialmente eram 8, inclusive tinha os hunos, era um desses 8, não foi mencionado ali. Eles depois vieram a ter seus descendentes com algumas misturas. Por exemplo, é o que hoje nós conhecemos como a Bulgária. Estes eram da época de 476. E por falar da Bulgária, eu trouxe aqui peças arqueológicas, não poderia deixar de ter. Nós temos uma réplica que recebemos da nossa nora, de um dos nossos 3 meninos, que é justamente uma búlgara. Essa peça é uma peça maravilhosa. Depois vocês vão poder conhecer essa peça aqui, retratando uma parede antiga que vem justamente desses antecedentes do que se transformou a Bulgária, também ali numa daquelas regiões. Eu me detive aos 10, porque senão a gente teria um mapa muito ampliado, mas esses foram os 10 primeiros. E depois foram se transformando em várias outras nações. Por exemplo, essa outra réplica, nós trouxemos essa aqui lá da Croácia, é um coliseu, aliás, feito por um dos, dos imperadores que finalizaram, que atuaram um período no Coliseu de Roma, foi o que fez dessa cidade de Pula. Impressionante. É um dos 6 únicos coliseus ainda existentes no mundo hoje. Refletindo um período que terminou o Império Romano, mas as suas obras continuaram, como por exemplo em Pula, e passaram-se, portanto, esses reinos divididos. Gente, com um detalhe: desde 476 até hoje, 2026, os povos não conseguiram se unir num único império. Percebe? Profético. É isto que é uma parte da Bíblia, da palavra de sabedoria, tem mensagens ali para a nossa vida hoje, para a gente conseguir, para a gente, com o poder de Deus, sermos pessoas melhores, para a gente saber sobre o futuro, sobre a vida humana, mas tem também profecia que mostrava a história da humanidade. Que conexão extraordinária. Olha, além da tentativa de união daqueles 10 povos que eu mencionei aqui, não teve jeito, é melhor ratear, cada um fica no seu terreno, no condomínio, e um não incomoda, tenta não incomodar o outro, mas eles incomodaram, aí vieram as invasões e os turcos e tantos outros. E várias tentativas. Uma das últimas tentativas, hoje a gente tem, por exemplo, uma tentativa nos nossos dias, nesse miolo dessa região do mapa que eu apresentei para vocês aqui, por exemplo, da União Europeia. Começou com um objetivo extraordinário. Acabamos há não muito tempo atrás de ter um dos principais saindo da União Europeia. Inglaterra e o Reino Unido indo para um outro caminho.
Aí a gente tem outras tentativas e uma OTAN e, olha, alguns acordos de colaboração entre nações, mas o ferro não se mistura com o barro. E daqueles 10 primeiros dedos, hoje nós temos centenas de países, até mesmo uma ONU que se propõe a ser uma unificadora de propósitos entre, entre os reinos, não consegue ter efetivamente um papel que sirva a todas as nações. Ela descreve lá, se não me falha a memória, ou 211, já teve a 214, parece que vai e volta um pouquinho, países, mas não temos essa unificação definitivamente. E ainda estamos presenciando algumas tentativas de ferro e barro se chocando e se colidindo, porque são materiais que definitivamente não se unem. Que impressionante a gente ver como isso foi colocado no ano 560, por volta disso lá atrás. E está aqui esse mapa para a gente poder visualizar um pouco da Bíblia em imagens. Coloco aqui, gente, para que a gente não se esqueça de como um sonho dado, um sonho especial dado por Deus a um rei, ao rei da Babilônia, pudesse revelar toda essa história e outras coisas que se conectaram a isso. Agora, há uma coisa impressionante, e aí eu vou deixar para o final. A estátua, nós chegamos ao final com esses dedos de ferro e barro, mas há um movimento que vai acontecer ao final, e essa eu vou deixar para a gente finalizar essa minissérie na próxima semana. Eu trago aqui, eu queria encerrar com vocês uma reflexão. é, Olhando esse cenário, esses escritos bíblicos, eu queria que vocês me acompanhassem numa reflexão no seguinte aspecto. Quando eu olho o livro de Daniel, livro preferido aqui do seu Ayrton e talvez de muita gente a partir de agora, né? É, eu fico vendo, em primeiro lugar, o seguinte: isso me traz a mensagem de que Deus, como ele disse no livro de Esdras, ele revela as coisas por amor aos seres humanos. Então tem muita coisa revelada ali na Bíblia, inclusive das coisas que acontecerão entre agora, 2026, e até a volta de Jesus. Então Deus revela as coisas. Aquilo que ele já revelou e que no passado era uma profecia e que hoje virou história, olha, o que eu fiz até com vocês agora é mostrar como a história comprovou, a história e a arqueologia, tá? Porque trouxe muita coisa, especialmente da Babilônia, da Medo-Pérsia, como a história e a arqueologia vieram comprovar aquilo que Deus revelou na Bíblia. Então, isso nos leva a uma convicção absoluta que eu quero convidar todos vocês a terem, que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, um livro confiável, e que revela como nós podemos confiar na soberania de Deus. As coisas podem ter altos e baixos e estarem ruins, mas tudo que foi profetizado até agora aconteceu de uma forma impressionantemente histórica, nos traz uma confiança de que o que foi prometido, mas que ainda não aconteceu, também se cumprirá e se tornará história. Então, quando eu olho todas essas coisas do passado, sendo comprovadas pela história, pela arqueologia, é como se Deus dissesse para mim: olha, eu estou colocando algumas evidências, por isso eu até tenho esse livro aqui, Evidências da Bíblia. Não são provas, tem o elemento da fé para ser trabalhado aí, mas são evidências para mostrar como aquilo que ainda não aconteceu acontecerá. E essas são as promessas de Deus. Eu gostaria de deixar duas com vocês que vieram essa noite para esse episódio. E trago aqui duas muito especiais. Uma em relação à sua vida pessoal hoje. Gente, palavras de Jesus em Mateus 28:20. Ele fez uma promessa aqui, uma revelação e uma promessa.
Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final desse quinto período. Amigos, Deus prometeu tantas coisas e ele veio cumprindo na história humana. E aqui ele diz uma coisa para você e para mim, que assim, a vida está te trazendo alguma ansiedade, algumas preocupações, alguns problemas. Tenha tranquilidade, porque eu estarei com vocês até os últimos dias na volta de Jesus. Então, se Deus tem cumprido tudo que a gente está vendo na palavra de sabedoria da Bíblia, por que ele não cumpriria essa promessa para você e para mim? E uma segunda que eu gostaria de deixar, há outras tantas, mas eu gostaria de deixar com vocês aqui, porque essa é uma certeza que a gente pode ter quando a gente olha para o passado, para o presente e projeta o futuro. O próprio Jesus, agora no livro de João, falando também para os discípulos, aquele primeiro também foi para os discípulos, e Jesus diz para os discípulos e para nós aqui hoje: eu vou preparar um lugar. Jesus falando. E quando eu for, e ele foi, subiu aos céus 40 dias depois da ressurreição. E disse Jesus: e quando eu for e preparar um lugar, voltarei. Percebe a promessa aqui? Voltarei e receberei vocês para que onde eu estiver, vocês estejam também. Gente, quando eu olho essa linha do tempo que eu traço aqui para vocês frequentemente, tudo se cumprindo com precisão. Chegamos em 2026. Estamos no final do quinto e último período dos pés de ferro e barro. Está faltando alguma coisa. Algumas promessas de Jesus ainda não aconteceram, e uma delas, a principal, é a volta de Jesus. Tenha uma certeza no seu coração. Se algumas promessas de Deus ainda não aconteceram, não se realizaram, é porque no momento certo elas se realizarão, inclusive aquelas para sua vida pessoal e para sua família. Que Deus nos abençoe ricamente com esse tema e essa confiança na sua palavra. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, queremos muito te agradecer por esta noite em que a gente reflete, estuda um pouquinho os movimentos históricos que evidenciaram as profecias bíblicas do livro de Daniel. Senhor, que revelação impressionante o Senhor deu há 2.600 anos atrás, tanto tempo atrás, revelando aos seres humanos, e hoje a gente tem as comprovações. Olhamos e vemos claramente que estamos na reta final, no tempo final que antecede a volta de Jesus. E pedimos que o Senhor nos dê fé para que a gente possa sempre depositar a nossa confiança nessa promessa da volta de Jesus. Abençoe a cada um dos que estão aqui conosco hoje, daqueles que assistirão em algum momento, e que a gente possa se preparar para um reino de eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, eu tenho aqui uma surpresinha para vocês. Não saia do lugar ainda. Espere. Ó, a Hebe até voltou, ela só pegou a água, porque vocês sabem, eu costumo chamar a gatinha aqui do meu lado para um momento sempre especial para a gente se despedir de vocês, bater um papo. Eu vou puxar a cadeira aqui, só um minutinho. Eu vou pedir aqui para chegar aqui do meu lado. Olha quem estava aqui do meu lado. Meus amigos, uma salva de palmas para esse homem que está aqui. Vocês perceberam por que a gatinha não apareceu em nenhum momento, né? Hoje, Tá que muito bem. privilégio. Ayrton aqui em casa, no estúdio da live, Que no meu privilégio. escritório aqui, né? Estou muito contente, muito privilegiado mesmo. Eu adoraria. Aliás, deixa eu chamar agora a gatinha também. Ayrton, vamos achar um espaço aqui para a gatinha. Vamos fazer um movimento aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui, gente. Eu existo também.
Olha aqui quem está aqui com a Eu não gente. sumi, não. Olha aqui. Não, mas cabe aqui. Pode Chega pegar mais mais aí, perto então. aqui, Ayrton. É isso. E aí, Edilza, ele já provou sua comida? Não, não, ele chegou agora há pouco. Olha, a gente aqui com uma mensagem, o Nelson já sempre de olho assim. Será que vai servir coisinhas gostosas pro Ayrton? Pensando, é claro, no dia que o Nelson vai estar aqui, porque eu já conheço esse cidadão já há alguns anos aí. Aliás, vamos ter alguma coisinha gostosa para hoje? Sim, vamos. Aí, então estamos garantidos, garoto. Gente, a gente adoraria. Eu sei que o que eu vou falar aqui agora, é, gatinha pensa o mesmo, né? Já pensou o presente não daria para todos de uma vez só, mas se a gente pudesse, em alguns momentos da vida, ter todos vocês passando pela nossa casa aqui Sim. e participando de uma live assim ao vivo, né? Acho A gente que podia fazer uma escala de né? quem vai vir. Não pode vir de uma vez só, né? Bom, gente, Ayrton é o primeiro a desembarcar aqui em São Paulo para um final de semana que promete ser maravilhoso. Tem alguns que já estão aqui. Raul já está reunindo a família toda. Raul, fiquei muito feliz, rapaz, de saber que você vai estar com a gente. Raul chamou tios e tias e primos e primas e deve chegar aí com a gente com cerca aí de 70, 80 pessoas só da família para esse encontro, né? Brincadeira, mas Raul vai nos presentear com a sua família, suas queridas filhas. Que coisa legal. Ayrton, a Fernando também está Fernando está aqui. aí com a gente. Puxa, Fernando, eu não estou conseguindo ver todo Quem está mundo aqui aqui. que eu não conhecia é Claudiane. Ah, você até interagiu com a É, Claudiane, né? Olha aí. Pô, tô e ela vendo apareceu, aqui. ela apareceu hoje aqui. É, Mas ela tem É, vindo tem? frequentemente, Claudiane tem vindo. E mais ainda, já vou logo avisando, Ayrton. Claudiane estará conosco aí nos dois eventos desse final de semana, né? sim. Que Legal. bom. Gente, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Fernando, bom, te vendo agora aí, Fernando. Que bom, rapaz. Aliás, Aí, esperando vocês aqui também, é, nesse momento especial com a Mônica. Mônica, Muito legal, sim. muito legal. A Claudiane está aqui. Agora consegui ver a Claudiane também, a Alda e todos que estão aí. Boa, com certeza, Claudiane. Vendo aqui. Gente, eu costumo mostrar umas peças arqueológicas sempre, mas hoje a Gatinha falou assim: olha, não foque nas peças arqueológicas e mostre o Ayrton. Então, Que é pois, uma peça arqueológica também, né? rapaz, brincadeira é essa. Ayrton, fale aqui um pouquinho com a gente. Qual é essa emoção de você estar aqui em São Paulo e na live aqui com a gente, né? Ao vivo. Você está há tanto tempo aí com a gente. Eu passei essa semana a ansiedade aumentando, e eu me apertando, me apertando. Agora eu tenho que confessar uma coisa. Estar aqui com vocês, na casa de vocês, me acalmou, Que bom. Oh, que de bom, verdade. Me deixou assim, em paz. que bom, Fiquei que bom, muito contente de ter sentido isso aqui com vocês, de que verdade. bom. Que É uma bom. paz. Só fico triste de estar dando tanto trabalho a vocês. Isso também é verdade. Nossa. Ah, gente, o que está sendo preparado para esse final de semana, na verdade, são momentos assim, uma honra para nós, um prazer poder estar Sim. nessa preparação, né? E aqueles que puderem vir, puxa, a gente lamenta muito alguns de vocês não poderem vir. Já quero dizer que vocês vão perder, mas a gente cria alguma forma de compensar uma hora tudo isso, né? Mas feito com muito carinho, porque a história do Ayrton e aquilo que será lançado no domingo é algo assim muito, muito especial. E eu aproveito para revelar, ouvir você aqui comentando, Ayrton, sobre esse momento, que o Ayrton chegou aqui em casa um pouco antes da live aqui começar, mas nós tivemos um momento muito especial aqui nessa sala, nesse pequeno ambiente, mas nós tivemos o privilégio de dedicar uma oração, Gatinha, Ayrton e eu aqui, uma oração dedicada a vocês. Nós fazemos sempre isso, Gatinha e eu aqui, antes de começarmos a live, em alguns outros momentos fizemos até com alguns amigos, familiares,
Mas hoje tivemos o privilégio de dedicar essa oração a cada um de vocês. Sempre antes de começar essa live, Sim. Ayrton, nós fazemos isso que nós fizemos aqui hoje, pedindo a bênção de Deus. Não faz nenhum sentido, nós não estamos aqui por um like ou por alguma coisa, não somos influenciadores que temos o propósito de ter aí os seus seguidores nas Uhum. redes sociais. Muito, muito longe. Nosso propósito é ter uma conexão com vocês e com Deus. E então, se isto não for alcançado, de nada vale. A gente ter esses momentos sempre baseados na Bíblia, estudando a Bíblia, aprofundando. Olha, o que nós fizemos aqui hoje com vocês, temos feito nesses últimos dias, é o que eu costumo dizer, sabe, Ayrton? É um mergulho em águas mais profundas. Para quem é mergulhador, sabe bem o que eu estou falando, né? Uma coisa é gostoso a gente fazer Snorkel. aquele mergulhozinho suave, superficial de snorkel. Mas a palavra de Deus, ela tem uma profundidade que ela permite. Quem vai só passar por ali com snorkel vai ter verdades muito boas para a vida. Vai ser beneficiado, vai ser abençoado. Mas quem desejar pode fazer um mergulho em águas mais profundas, como hoje, por exemplo, aqui, em que a gente encontra na palavra de sabedoria ciência para as mentes mais profundas que se possa imaginar. Deus preparou isso para todos nós. E por isso é um prazer estar aqui é, compartilhando isso com vocês e de vez em quando recebendo amigos do coração.